Olá, casal! Sejam bem-vindos ao 6º módulo da Escola do Casamento. Eu sou a Aécio. E eu sou a Silvia. E é muito bom ter vocês aqui conosco nessa escola que já tem abençoado tantos casais no mundo inteiro através do canal da Paz Church Fortaleza aqui no YouTube. Aqui, além dessas aulas, vocês também vão encontrar na nossa playlist de conteúdos para casais todos os outros módulos anteriores da Escola do Casamento. Nesse módulo agora, vocês vão assistir 2 aulas importantíssimas para o sucesso conjugal. Nessa primeira aula, nós dois vamos compartilhar o tema Segredos da Boa Comunicação no Casamento. E logo após, os pastores Eliezer e Karine Salum, que além de pastores abençoados da Paz Church, são muito experientes no âmbito administrativo e financeiro, tanto pessoal como empresarial, e vão compartilhar o tema O Casal e as Finanças Domésticas. Isso mesmo, então se prepare aí, estejam bem juntinhos e confortáveis e vamos começar! Se comunicar bem é uma arte. E dentro do casamento, se comunicar bem, além de ser uma arte, é também um item obrigatório para quem quer ter um casamento saudável, feliz e permanente. Algumas figuras importantes no cenário mundial da política e da literatura expressaram frases importantes e reflexões incríveis sobre a comunicação. Nelson Mandela, um ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz em 1993, ele disse o seguinte: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. A escritora Georgiana Alves, ela disse que a falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendermos. E um autor desconhecido falou assim: quando caímos nas armadilhas de uma comunicação errada, é possível até amarmos os verdadeiros opressores e odiarmos os verdadeiros oprimidos. Todo casal que quer um casamento duradouro, tão importante quanto o amor e o respeito, é preciso que ambos, marido e esposa, se comuniquem muito bem. Nós não podemos esperar que uma amizade e uma cumplicidade profunda, duradoura, surja sozinho, no silêncio ou através de pouquíssimas palavras. Para isso acontecer de verdade, é necessário tempo e muitos momentos especiais com longas e calmas conversas, não é mesmo? A comunicação entre o casal não deve acontecer só em momentos de solucionar problemas do dia a dia ou naquelas discussões chamadas as DRs do casal. O casal de sucesso se comunica bem quando tudo está muito bem e quando algo ou tudo também está mal. A boa comunicação nos ajuda a conhecermos o nosso cônjuge por completo, os seus gostos e necessidades, as suas dificuldades, as suas opiniões, os seus alvos, os seus sentimentos e a forma que ele vê o mundo. E conhecendo bem um ao outro, nós casados podemos evitar muitos atritos, aquelas mágoas e conflitos, os maus entendidos e aquelas feridas que têm sido tão presentes na vida de vários casais hoje em dia. Uma comunicação assertiva, eficaz, não é somente um falar e o outro ouvir. Quem fala precisa ser claro e completo, e quem ouve precisa garantir que o outro recebeu, entendeu e captou a mensagem. Você consegue lembrar agora alguma situação em que isso possa ter acontecido na vida de vocês? Onde você falou, achava que estava tudo certo, mas só depois descobriu que o outro não entendeu? Pois é, se o que você falou não for 100% compreendido, essa comunicação, infelizmente, não funcionou. Quanto mais nós aprimorarmos a comunicação no relacionamento conjugal, mais o nosso casamento será crescente em satisfação e maturidade. Principalmente na ausência de falhas e conflitos, eles vão diminuir cada vez mais. Existem muitas ferramentas que podem ajudar nós casados a termos uma comunicação muito melhor.
livros, cursos, etc. E com certeza nós não temos como mencionar tudo de uma vez só, nem muito menos fazermos aqui uma abordagem super completa sobre o assunto comunicação, não é mesmo? Mas assim, para essa aula de hoje nós reservamos para compartilhar com vocês as dicas que, dentro do contexto e tempo da escola, entendemos ser indispensáveis para uma comunicação mais eficaz dentro do casamento. Nós queremos basear as dicas de hoje no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago, gente, tradicionalmente apresentado como um dos irmãos consanguíneos de Jesus Cristo, é conhecido como o escritor que mais ensina sobre sabedoria no Novo Testamento, depois de Jesus, claro. E nós vamos, a partir de agora, trabalhar nosso conteúdo focado nessas duas direções de sabedoria compartilhadas nesse versículo de Tiago 1,19. Pronto para ouvir, tardio para falar. Vamos lá? Parte A da nossa aula. Para uma comunicação melhor no casamento, saiba ouvir. De acordo com a palavra de Deus, que é a referência mais assertiva que todo casal pode ter, o primeiro passo para uma boa comunicação entre o casal é estar pronto para ouvir. E como essa é uma aula sobre comunicação, para que essa informação fique bem entendida por vocês, queremos de uma forma prática explicar o que significa esse saber ouvir dentro do casamento. Então vamos trazer 5 pontos sobre isso. Gente, esse saber ouvir nesses 5 pontos significa o seguinte: primeiro, não interromper quando o seu cônjuge estiver falando. Preste sempre muita atenção às palavras ditas, mas principalmente aos sentimentos e intenções dessas palavras. Conversar não é só ouvir o que sai da boca, mas também o que sai do coração. O segundo ponto é não desvie o olhar da outra pessoa. Dê toda a atenção ao seu cônjuge. Não atenda o celular, não olhe a TV, o computador ou qualquer outra coisa. Foque na pessoa. Terceiro ponto é: quando estiver ouvindo, não fique ansioso já pensando no que você vai responder. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz que responder antes de ouvir é astutícia e vergonha. Trazendo a palavra astutícia que Salomão escreveu para hoje, o que ele estava dizendo era o seguinte: responder antes de ouvir é estupidez. E é claro que você não quer ser uma pessoa estúpida, correto? Quarto ponto, se esforce para compreender e valorizar o que o outro está falando. Não é difícil ver o cônjuge que não valoriza o que o outro fala, pede ou compartilha. Você, marido ou esposa, precisam aprender uma coisa: o que é fácil, simples, bobagem, sem necessidade ou frescura para você, pode não ser para o outro. Por isso é importante saber valorizar o que o outro está falando. Exemplos básicos disso é achar frescura de quem tem medo de barata porque eu não tenho. Achar frescura de quem ama visitar os familiares porque eu não tenho esse hábito. Quinto ponto: faça perguntas para entender melhor o que você está ouvindo. Isso poderá lhe ajudar a ter uma compreensão mais clara e mais completa do que o outro está transmitindo para você na conversa. O sexto ponto: se estiver discordando, não faça caras e bocas, balançando a cabeça, negativando o outro, fazendo caretas, respondendo ironicamente ou com alfinetadas. Além de não contribuir para o diálogo, isso vai provar um alto nível de imaturidade e principalmente falta de educação, não é mesmo? Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que nos perguntam o que nós podemos fazer para termos um casamento bem-sucedido? E uma das primeiras respostas nossa é saber escutar e compreender o que o cônjuge está dizendo. Saber que temos um parceiro que sabe nos ouvir nos leva a amá-lo ainda mais. No Salmo 116:1, Davi fala assim para o Senhor: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Todo casamento pode passar por uma transformação interna
incrível na sua comunicação quando pudermos dizer o mesmo em relação ao marido ou à esposa. Eu amo meu cônjuge porque ele ou ela ouve a minha voz. Vamos para a parte B da nossa aula. Para uma comunicação melhor, saiba falar. Ser tardio no falar significa investir muito tempo no ouvir e ser muito inteligente e assertivo na hora de falar. Muitas situações desagradáveis no casamento só aumentam quando nós falamos, quando nós falamos errado, quando nós não falamos do jeito certo, na hora certa e com a resposta certa. Em outras palavras, Tiago, no capítulo 1:19, ele estava dizendo o seguinte: pense antes, analise antes e ore antes de falar. Não seja apressado. Dê uma resposta pensada, adequada, equilibrada para cada situação. Assim vai ser bem mais fácil o outro compreender o que você está dizendo, respondendo sobre o assunto. Grave isso que eu vou falar. A maneira como você diz as coisas será o ponto-chave para que o que você está dizendo ser melhor compreendido ou não, ser melhor aceito ou não. Provérbios, no capítulo 15, versículo 23, diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Nós temos aqui algumas dicas muito legais sobre esse saber falar. A primeira é: seja sempre verdadeiro. Essa dica é muito importante. Fale sempre a verdade, sem enrolação, sem rodeios, sem maquiar ou disfarçar as coisas. Não exagere nem diminua, seja ali sincero, mas não esqueça o ingrediente principal. Fale tudo sempre com amor e sabedoria. Para isso eu quero dar uma dica legal. Antes de falar algo, é importante sondar o nosso coração, garantir que não haja nele motivações erradas, interesses próprios, sentimentos de desvalorização, de querer aproveitar a situação para vomitar amargura, raiva ou vingança. Além disso, poder ser uma falsa sinceridade ou uma sinceridade tóxica. Atitudes assim só pioram a comunicação e destrói ainda mais o relacionamento. 1 Coríntios 16:14 diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Segunda dica: cuidado com os bloqueadores da comunicação. Sempre antes de conversarem, principalmente assuntos delicados, sugerimos que individualmente cada um fique atento para se desligar de algum comportamento que podem bloquear o sucesso do diálogo no casamento. Alguns deles são as críticas excessivas e destrutivas, se distrair vendo TV, celular ou qualquer outra coisa, usar meias palavras, códigos e indiretas, mostrar desequilíbrio e um comportamento explosivo, silenciar nos momentos de respostas importantes, ou seja, aquele silêncio desafiador, querer ser controlador ou manipulador, mentir ou ocultar verdades e fatos, estar sem comunhão com Deus e sem a direção do Espírito Santo. A terceira dica é: use palavras que somam e edificam. Gente, se os xingamentos e palavrões, se as expressões de negatividade e incredulidade, se amaldiçoar o cônjuge ou o casamento com pensamentos e palavras faz parte da sua vida, gente, por favor, elimine isso o mais rápido possível. Discordar? Sim, pode discordar, mas desrespeitar? Jamais. Se vocês mudarem isso, vai levar vocês a desfrutarem de um novo padrão de bênção, respeito e qualidade da comunicação no casamento. Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz assim, olha só como é importante: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Já Efésios, 2 versículos depois, no 31, ele completa dizendo assim, longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia.
A quarta dica: não deixe para amanhã o que pode ser falado hoje. Não vá dormir sem antes estar em paz com o seu cônjuge. Não dê à sua mente e o seu coração a oportunidade de alimentar sentimentos ruins quando você deitar a sua cabeça no travesseiro. Em Efésios 4:26 fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha aí a dica. A quinta dica é a seguinte: quando errar, reconheça e confesse o seu erro. Queridos, não é saudável para nenhum relacionamento um ou ambos errar e ignorar o erro, ignorar reconhecer erros, ficar justificando, dar desculpas esfarrapadas, deixar o assunto cair no esquecimento só é bom para duas coisas, olha só. Primeira, só serve para construir uma parede que divide o casal. E segundo, só serve para alimentar um monstro chamado silêncio no casamento. O silêncio e a falta da comunicação são sintomas claros de que algo não está bem. Então, façam sempre o possível para restabelecer o diálogo e o bem-estar no casamento. Quando você for o ofensor, seja rápido em pedir perdão. Quando você for o ofendido, seja rápido em perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E Provérbios 17:9 diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. A sexta e última dica: orem juntos um pelo outro. Através da oração juntos, a comunicação só tende a crescer a cada dia. Você, marido, e você, esposa, tendo uma boa comunicação entre si e juntinhos tiverem uma boa comunicação com Deus, não temos dúvida de que vocês estarão de posse de uma das principais ferramentas para fazer do seu casamento um céu na terra. Se precisarem fixar ainda mais tudo o que foi falado hoje, assista esse vídeo quantas vezes for preciso para aplicar todas essas dicas e aproveitarem uma grande evolução na sua comunicação, ok? Bem, gente, nossa aula sobre comunicação no casamento acaba por aqui. Nós amamos compartilhar esse tema com vocês. E se vocês também gostaram, deixa o seu like, compartilha, clica aqui e curte esse vídeo, tá bom? Esperamos vocês no próximo módulo da Escola do Casamento no dia 9 de outubro. E fiquem ligados nas nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Então, gente, fiquem com Deus e aproveitem ao máximo a próxima aula, hein? A aula é O Casal e as Finanças Domésticas com os pastores Eliezer e Karine Salum. Tchau, tchau! Olá, que bom estarmos reunidos para falar do Reino de Deus. Estamos tão honrados de estar aqui. Queremos agradecer aos pastores Sandro, pastora Álbia, o Aécio e a Silvia. É tão bom falarmos das coisas de Deus. E hoje nós queremos falar com os irmãos sobre o casamento e as finanças domésticas. Como este assunto é tão importante. Vamos lá? A primeira coisa a fazer é entregar nossas finanças ao Senhor. Deus quer ser o Senhor de tudo. E isso inclui os nossos recursos financeiros. Entregar as nossas finanças significa que nós vamos confiar em Deus em todas as áreas das nossas vidas. E na prática, nós precisamos ser dizimistas fiéis. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós precisamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Interessante que esse é o único trecho da Bíblia que Deus nos diz para fazermos prova com Ele. Eu sou dizimista há mais de 30 anos. Mesmo quando eu estava um pouco não tão perto de Deus, eu já dizimava. Sabe, é tão importante sermos dizimistas. Dizimar é confiar que Deus vai abençoar os 90% que ficaram em nossas mãos. Olha, é tão interessante, você vai perceber que 90% com a bênção de Deus é muito mais do que 100% sem a bênção de Deus. Quando o dinheiro é o nosso Senhor, nós não conseguimos dizimar. Dizimar é ser fiel nas pequenas coisas. Dizimar é lançar uma semente para colher em seguida. Dizimar é entender que temos que depositar a nossa confiança em Deus. Ele cuida de nós. Amém, queridos? Deus é justo e honrará nossa semente. Essa semente vai retornar como alimento para todos nós. Então esse é o primeiro tópico, dizimar. Vamos agora ao segundo tópico? Segunda coisa que a gente deve fazer é ser um bom mordomo. Um bom mordomo é um bom administrador. Na verdade, nós estamos aqui administrando os recursos de Deus. Deus tem nos confiado muitos recursos e nós estamos aqui então para cuidar. E como bons mordomos, não podemos gastar além do que recebemos. Precisamos ter controle nos gastos e relacioná-los todos num orçamento, numa planilha. Então a minha dica é essa: faça uma lista com todos os seus gastos mensais e faça também outra lista com todas as suas receitas. Quando é que a gente deve fazer isso? Hoje. Faça agora. Não procrastine. A gente às vezes tem mania de ir deixando para fazer um outro momento e nunca faz. Faça esse levantamento. E muitas vezes, quando a despesa é mais alta do que a receita, nós vamos precisar de fazer alguns cortes. Não é fácil fazer cortes, não é verdade? Mas é muito necessário. Então nós precisamos economizar, por exemplo, nos deslocamentos. Às vezes a pessoa mora muito longe do trabalho e gasta muito dinheiro em deslocamento, né? Às vezes ela tem um carro que bebe muito combustível, quem sabe era necessário um carro mais econômico, né? Às vezes é melhor você ir a pé para o trabalho dependendo da distância, ir de bicicleta, não é verdade? Outra economia que nós podemos fazer é, às vezes, na conta de água. Muitas vezes a gente gasta muito e desnecessariamente. Quem sabe tem um vazamento nas torneiras, quem sabe na descarga, né? Então precisamos eliminar esse vazamento. Às vezes na hora do banho, talvez você é igual a mim, gosta de tomar um banho bem demorado, mas isso aí, né, nos dias de hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a água está muito cara, né? Então reduza o tempo de banho. Às vezes 5 minutos é um bom tempo para tomar um bom banho. Você pode também economizar na energia elétrica, apagando lâmpadas durante o dia, utilizando essas lâmpadas de LED que são bem mais econômicas, né? E o tempo do ar-condicionado, né, queridos? Precisamos reduzir o tempo do ar-condicionado, utilizar iluminação natural. São pequenas medidas que vão trazendo grandes economias, né? Quando você vai no supermercado também, muitas vezes é necessário você levar uma lista de compras. Porque se você não levar uma lista de compras, você sai andando e comprando além do que precisa, né? Muitas vezes isso acontece comigo,
né? E às vezes a gente leva a criança, quando leva a criança, aí você pode saber que vai extrapolar ainda mais os gastos, né? Agora, às vezes você vai pedir algum serviço e você fica envergonhado de pedir desconto, né? Mas não é para ter vergonha. Pedir desconto é algo natural. Então, se você vai pagar à vista, peça um desconto, não é verdade? E outra coisa, pesquisar preços antes de comprar. Você vai comprar um determinado bem, pesquise, né? Existem sites de pesquisa de preço para você pesquisar, né? Separe orçamento fixo para lanches fora de casa e não permita estouro. Por exemplo, se você separou R$200 para lanches fora de casa e você já foi durante aquela semana, agora então tem que segurar até chegar a próxima semana, até chegar o próximo orçamento. Outra coisa, pratique consumo consciente. Às vezes a gente está acostumado a comer uma fruta que é fora da temporada e ela vai ficar mais cara. Então, nós temos que optar por aquilo que for da temporada, que tem um preço melhor, tanto frutas como verduras, né? E aí no supermercado também nós precisamos saber o dia da promoção. Impressionante, né? Lá no supermercado que eu faço compra, a carne é de 45 a 50 reais. Mas no dia da carne, esse preço baixa para 30 e poucos, 32, 35 reais. Olha que diferença, né? Então, eu deixo para fazer as compras exatamente nesses dias, para pegar esses preços mais em conta, né? E um outro detalhe também, fuja dos empréstimos bancários, sabe? Às vezes a gente se endivida por causa dos empréstimos bancários. Se você não tem como fugir, então procure uma menor taxa, né? Às vezes você pode pesquisar, tem banco que fica disputando com o outro banco para oferecer a menor taxa, né? Às vezes você pode inclusive levar a sua dívida para um outro banco, isso se chama portabilidade, né? Queridos, agora muito importante fazermos tudo em acordo com o nosso cônjuge, né? E a Bíblia fala muito sobre isso, e tem Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu sei que ninguém gosta de ficar fazendo corte, mas é preciso fazer. E aí agora a necessidade de entrarmos em acordo. Precisamos entender, sabe, para cada despesa, né, precisamos conversar com o nosso cônjuge, né, e perguntar, isso é um desejo ou é uma necessidade? Porque muitas vezes você pode suprir a sua necessidade e não tem problema, mas a questão às vezes é um desejo, às vezes não é uma necessidade, pode esperar, né? Por exemplo, uma coisa é você andar de carro, a outra coisa é andar de Hilux, né? Então você precisa entender, é um desejo ou é uma necessidade, né? E aí a gente precisa perguntar, eu preciso disso mesmo? Quanta coisa a gente compra e na verdade a gente nem usa. Acabou de comprar, fica parado, né? Lá em casa mesmo, vira e mexe, a gente faz sacolas e sacolas de roupas para doar, às vezes blusa que você usou uma vez, duas vezes, né? Então, tem também aquelas situações que a gente fica fazendo para impressionar os outros, né? Você já viu, às vezes, algum casal que toda semana está num restaurante chique, num lugar chique, né? Assim, quando você está tendo condições, ótimo, mas às vezes, se você não tiver condições, você tem que fazer um ajuste, não é verdade? Então é muito importante a gente não querer ostentar uma realidade que não condiz com a nossa realidade momentânea. Eu creio que Deus vai nos abençoar, vai chegar o dia que a gente vai poder, né, estar nos melhores locais, eu creio nisso, sabe? Mas precisamos ter os pés no chão, né? E
Mais uma vez, nós queremos insistir, é preciso gastar menos do que se recebe, né? A nossa despesa precisa ser menor do que a nossa receita, né? E, se possível, é muito importante ainda guardarmos uma parcela para poder fazer uso em momentos necessários, né? Amém. Queridos, agora vamos ao terceiro tópico. O terceiro ponto que nós queremos abordar com os irmãos é sobre prosperidade integral. Deus, ele é um bom pai. Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer te fazer rico. Ele quer que você seja próspero. E prosperidade vai abranger todas as áreas da sua vida. A sua família, o seu casamento, os seus filhos, inclusive as suas finanças. Não é, amor? É verdade, né? Às vezes tem gente que quer ficar rico, né? Mas eu não sei se Deus quer que a gente fique rico. Eu sei que Ele quer que a gente seja próspero, não é verdade? Deus quer nos prosperar em todas as áreas. A Bíblia nos diz lá em 1 Timóteo 6,9: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Você já viu aquele caso que a pessoa estava muito bem, estava tudo bem, de repente Deus abençoou aquela pessoa, ela arrumou um bom emprego e ela se perdeu? Isso infelizmente pode acontecer. Então nós precisamos entender que a prosperidade do céu, ela é integral em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que ficamos ricos somente por ficar rico, porque isso pode sim entrar no nosso coração. Deus quer que nós tenhamos principalmente um coração grato, um coração doador, um coração que abençoa outras vidas. Isso sim é prosperidade integral. Então, prosperidade em todas as áreas. Por exemplo, prosperidade emocional. Todos nós precisamos de prosperidade emocional, não é verdade? A nossa vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo, né? Nós também precisamos ser prósperos em família, né? E as nossas famílias cada dia crescendo mais na presença de Deus, estabelecendo o reino de Deus, né, ao nosso redor. Onde pisarmos, onde a nossa família colocar o pé, está abençoado em nome de Jesus, né? Deus quer que sejamos prósperos na nossa saúde, em nossas amizades, em nossos relacionamentos, em nosso ministério, enfim, em nossas finanças. Deus quer nos abençoar de forma integral. Não adianta a gente querer fugir disso. Ele quer nos dar bênção em todas as áreas. Corre o risco, às vezes, da gente crescer muito numa área e não crescer na outra. Aí não vai dar certo, né? É igual aquela pessoa que foi para academia, né? E ela não pode ficar malhando só a perna direita, tem que malhar todas as pernas, né? As duas pernas, para poder haver um crescimento compatível, né? E nós estamos falando isso porque nós vivemos isso no nosso casamento, na nossa família, não é, amor? Quando nós chegamos em Fortaleza, nós morávamos de aluguel, não tínhamos nenhum bem, aliás, nós tínhamos dívidas. E Deus foi nos abençoando emocionalmente, foi fazendo prosperar o nosso casamento, a nossa família, foi nos dando o privilégio de servir ao Senhor. Nós falamos sobre mordomia também, né? De servir ao Senhor. E com isso nós vimos Deus abençoar todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Deus nos deu o privilégio de termos a nossa casa, de termos carros e sermos abençoadores no reino de Deus. Abençoar com as nossas finanças o reino de Deus. Abençoar, né? Não só numa área, esse é o propósito de Deus, mas em todas as áreas. Deus quer que cresçamos em todas as áreas, né? É um crescimento equilibrado. Você não pode crescer só numa área, senão você vai ficar deformado, né? É verdade. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua família, que Deus prospere a sua casa em todas as áreas. Eu creio que o Senhor tem muito para entregar para cada um de vocês, assim como Ele tem feito com nós, né, amor? Nós estamos crescendo ainda, né? Todos nós, eu creio que nós vamos
está sempre crescendo. Todos nós temos que aprender, nós estamos aprendendo junto nessa área aí. E cremos assim que essa é a vontade de Deus, nos abençoar cada dia mais. Eu sempre brinco lá na igreja, né, que eu estou percebendo que as bênçãos estão correndo atrás de mim, elas estão me perseguindo, não é? Na verdade, amados, nós somos muitas vezes assim mesmo, perseguidos pelas bênçãos. É uma promessa de Deus e está escrito lá: todas estas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Eu até brinco que eu preciso só correr menos para essa bênção me pegar, né? O pastor Eibe fala isso também para todos nós, né? Então, era mais ou menos esse recado que a gente queria trazer para os amados. Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a sua casa, a sua família. Nós amamos vocês.